Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Ponto de Equilíbrio. E você está no programa Pastor, e esse texto aí? Que é um programa em que eu apresento alguns textos bíblicos e trabalho eles a partir de uma interpretação que eu considero ser coerente com o texto. E eu faço isso a partir de alguns textos que eu decido fazer ou a partir de um texto que você pode sugerir. Isso quer dizer que você pode mandar a partir daqui do canal, nos comentários deste vídeo, um texto bíblico que você acha difícil de interpretar, que você tem dificuldade com ele, ou que você considera que alguém interpretou e forçou. Algum texto que tem alguma dúvida, que te deixa integrado, que te deixa assim, meio às vezes você acha cabuloso, que você está diante dele e fala, pastor, puxa, o que eu faço com esse texto? Como é que eu leio esse texto? E o texto que eu escolhi hoje é um texto que eu tenho estado preocupado com a realidade do nosso contexto em Angola e também do Brasil, que é o texto de Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12. O que dizem estes versículos? Está escrito assim: mas faço-vos saber, irmãos, que não é segundo que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi do homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Esse texto, às vezes, é usado por algumas pessoas, e é um movimento nesse sentido, dizendo que nós não precisamos, por exemplo, estudar teologia, não precisamos ter que se preocupar com essas coisas dos homens, porque, na verdade, o que importa mesmo é a revelação de Deus. O que importa mesmo é o que vamos receber de Deus. Portanto, estudar teologia, cultivo da mente, cognição, isso aqui é coisa de gente fria, é coisa de gente que não entendeu nada, não é espiritual. O que importa mesmo é a revelação. Porque Paulo já diz que o evangelho que ele recebeu, não recebeu dos homens e nem aprendeu dos homens, mas recebeu de Deus por revelação de Jesus Cristo. E por que eu me preocupo com essa leitura? Eu podia resumir uma única coisa, mas eu falar mais coisas. A única seria porque não é isso que o texto está querendo dizer. O texto aqui não está dizendo nada contra a teologia, não está dizendo nada contra os estudos. Quem interpreta assim está ignorando algumas coisas. A primeira, ela ignora o contexto que o texto está inserido. O contexto, inclusive, aqui de Gálatas. Segundo, está ignorando o fator revelacional que Paulo tem para poder produzir escritura, adicionar algo escriturístico naquilo que é autoridade como palavra de Deus. Terceiro, ignora o fator Paulo. Paulo é um estudioso. Paulo é alguém dedicado aos estudos. E quarto, é um discurso que ignora os mais de 2.000 anos de cristianismo que nós temos, ou quase 2.000 anos de cristianismo que nós temos. Digamos, nós temos uma tradição cristã, uma tradição que vem trabalhando, fazendo teologia, e então o indivíduo diz o que? Eu não preciso estudar. Dizendo, eu vou interpretar sozinho aqui e que se dane a história do cristianismo, que se dane quem veio antes de mim, então não importa. O que importa é a revelação, eu tenho contato direito com o Pai, Ele vai me revelar. Mas vamos então aí pensar primeiro no contexto. O contexto aqui não é nada contra estudo. Paulo está escrevendo aos Gálatas e aqui parece que há um grupo de pessoas, e muito provavelmente judaizantes, que estão tentando comunicar um outro evangelho. E, inclusive, alguns desse pessoal dizem que Paulo mudou o seu discurso desde a época que ele estava com os Gálatas. Então Paulo escreve esta carta para solucionar alguns problemas, como é comum no contexto de Paulo, nas cartas que Paulo escreve. E aqui Paulo já começa, obviamente, se apresentando como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, né? E que não era da parte dos homens, mas da parte de Deus. Mas, no versículo 8 em diante, Paulo vai começar a falar a respeito do quanto se alguém pregasse um outro evangelho, diferente daquele que ele já tinha pregado aos Gálatas,
esse deveria ser visto como o quê? Como anátema, amaldiçoado. Então Paulo, para enfatizar, ele vai dizer, olha, ainda que quem estivesse trazendo esse novo discurso fosse alguém que fosse como um anjo, ainda que fosse um anjo que aparecesse. A ideia de Paulo aqui é bem hiperbólica. Ele está trazendo uma ênfase muito forte aqui na ideia de não importa quem, se quem está trazendo o novo discurso, seja alguém com boa aparência, com luz, brilhante, carismático, não importa se for como um anjo, por exemplo, é anátema, deve ser amaldiçoado. E então, Paulo vai mostrar que ainda também que fosse ele com Paulo, se por acaso ele mudar o discurso, daquele discurso que ele já apresentou antes dele estar escrevendo essa carta, ele também deveria ser visto como o quê? Como anátema. E então, nos versículos 9, que ele diz isso, no 10 ele vai tentar fazer o quê? Vai tentar mostrar por que não deve se mudar aquilo que ele já ensinou aos Gálatas. E ele então vai mostrar o quê? Porque aqui é o 10, 11 e 12. O quê? Porque aquilo que ele recebeu, não recebeu dos homens, recebeu de Deus. A revelação a parte de Jesus Cristo. Portanto, a autoridade daquilo que Paulo ensinou, que é o Evangelho, não vem dele, vem do Senhor. É por isso que ele não tem liberdade para mudar aquilo que ele já ensinou aos Gálatas, digamos, o Evangelho. Então, Paulo não está aqui nada falando contra os estudos. Paulo está aqui falando que aquilo que ele recebeu, recebeu de Deus, e isso lhe deu autoridade. E é por causa disso que, independentemente de quem vir com um discurso que temos que mudar, ou ainda que seja ele, Paulo, tentando mudar aquilo que ele já falou, tem que ser anátema. Porque aquilo que ele já falou, já ensinou aqui o Evangelho, não vem dele mesmo. Ele recebeu da parte de Deus. E isso nos leva ao segundo ponto, que é o ponto do fator revelacional. Paulo é alguém que tem a inspiração plenária verbal, ou então a inspiração para poder produzir escritura. E quando eu falo produzir escritura, eu me refiro ao que é produzir palavra de Deus, a escrever palavra de Deus, a escrever aquilo que Deus quer que ele escreva, a registrar aquilo que Deus quer que ele registre. Porque a palavra de Deus, na Bíblia, tem aquilo que Deus queria que nela estivesse. Então, Paulo tem essa autoridade, que é uma autoridade revelacional. O que eu não tenho, o que você não tem. Então quer dizer, Israel, que ninguém mais hoje pode ter algo que chamam de revelação popularmente, mas que é muito mais conhecido tecnicamente, talvez com palavra de conhecimento. Não é isso. Até porque eu sou pentecostal e continuista, eu creio nisso. Mas o ponto é que nenhuma possível revelação hoje deve ser uma revelação autoritativa para a palavra de Deus. Não tem esse fator, essa dimensão da Escritura, o que Paulo tinha. Portanto, ninguém, nenhum dos profetas, ninguém, não importa quem, ninguém pode mais adicionar à Escritura um tio. Ninguém pode adicionar à Escritura uma palavra. Por quê? Porque quando o cânon fechou, ninguém mais tem autoridade escriturística, autoridade para produzir em termos de palavra de Deus infalível na Escritura canônica, como os autores da Escritura. Então, Paulo aqui está falando o quê? Que ele tem autoridade. Aquilo que ele recebeu por revelação. Por quê? Por causa desse fator revelacional para produzir Escritura. Então não é nada aqui sobre estudar ou não estudar, não é nada sobre eu não estudei. Aí vem um terceiro fator, o fator Paulo. Paulo é um estudioso, Paulo é alguém, um acadêmico, Paulo é um doutor que aprendeu aos pés de Gamaliel enquanto fariseu. Se você ler Filipenses, por exemplo, Paulo vai falar quem ele era. Filipenses, acho que é o capítulo 3, Paulo fala disso, que ele era hebreu de hebreus, que ele era, na lei, um fariseu muito zeloso, que ele conhecia, aprendeu aos pés de Gamaliel. Então, Paulo estudou. Não dá para esse texto para dizer que Paulo está dizendo que não importa estudar, o que importa é a revelação, o que importa... Não, Paulo tem o componente revelacional, mas Paulo estudou. Paulo era letrado, muito letrado,
diga-se de passagem, que passou aos pés de Gamaliel e era alguém de muito prestígio e de muito respeito. Ao ponto de que, por exemplo, Pedro diz, lá na carta de Pedro, que Paulo, o irmão Paulo, escreve coisas difíceis, que tem também a ver com o seu nível de intelectualidade, seu nível acadêmico. Sim, Paulo é um baita de um intelectual, é um baita de um mestre, é um baita de um teólogo. Portanto, aqui não tem nada a ver com não preciso estudar, porque Paulo estudou com Gamaliel, não preciso ser inteligente, porque Paulo foi inteligente. O que importa é a revelação de Deus e acabou. Não, você não tem o componente revelacional. O que Paulo está usando aqui como revelação da parte de Jesus é o componente revelacional para fazer o que é? Para formar escritura, para agregar naquilo que já existia, que era o Antigo Testamento, e formar aqui o Novo Testamento. E ele então vai dizer que aquilo que ele recebeu, o Evangelho, ele recebeu de Cristo. Paulo, e vem o quarto ponto, Paulo não está ignorando as tradições. Paulo aprendeu como judeu, aprendeu a partir das sinagogas, aprendeu a partir do movimento que ele pertencia com os fariseus. Paulo aprendeu. E, portanto, assim como Paulo não ignorou a tradição judaica que ele pertencia, embora ele vai aqui contrariar os judaizantes, que são aqueles que querem transformar o cristianismo em algo, um sincretismo religioso aqui entre judaísmo e cristianismo. E Paulo vai combater isso. Então, Paulo está combatendo o sincretismo religioso e não necessariamente o que é o estudo, a inteligência, a teologia. Paulo está mostrando que o Evangelho não deve ser mudado, porque ele tem um componente ali revelacional. A autoridade para isso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Se Paulo é alguém que valorizou a tradição judaica que ele pertencia, por que nós não devemos valorizar a tradição que nós pertencemos? Nós pertencemos à tradição cristã, que é milenar. Portanto, devemos querer conhecer a nossa história, conhecer o que pensaram os grandes nomes do passado, conhecer aquilo que é a ortodoxia, estudar teologia, querer aprender e não ir nesse discurso bobo, vazio, anti-intelectual, que não tem nada de escritura, porque aqui Paulo não está combatendo o conhecimento, o estudo, o aprender do outro. Meu Deus, como cristãos temos que aprender uns com os outros. Se eu não acredito que Deus usa outros, puxa, eu sou muito egoísta. Eu acho que Deus só me usa. E sim, quando eu estudo, quando eu leio bons livros, quando eu me inscrevo no programa de teologia, eu estou dizendo que Deus usa outros para quê? Para me abençoar, para me instruir, para me conduzir, para me mentorear, para me ajudar a cumprir com o meu propósito. Portanto, não usa esse texto aqui com esse discurso. O que Paulo está dizendo é que ele tem autoridade, e a autoridade dele vem do Senhor, e aquilo que ele escreveu é imutável. Por que aquilo que ele ensinou é imutável? Por que é imutável? Porque o evangelho que ele pregou é o evangelho que ele recebeu da parte do Senhor. E por ser a parte do Senhor, não pode mudar. Portanto, nenhum homem pode mudar, nem ele mesmo, enquanto Paulo. E tem nada a ver com não fazer teologia, tem nada a ver com não estudar. Estuda, meu irmão, vamos estudar. A obra de Deus exige que a gente se prepare, que a gente estude, que a gente conheça, que a gente luta para fundamentar bem as coisas, ok? Se inscreva no canal que você não está inscrito ainda. E curta também o vídeo que você não curtiu ainda. E manda aqui nos comentários textos para a gente poder trabalhar, desenvolver e então comentamos aqui sobre eles. Um abraço.